Bom, gente, retornando então à segunda parte da aula, nós vimos a diferença entre governo e administração pública, não é isso? Então, agora nós temos que ver formas de governo. Vamos lá. Formas de governo. Formas de governo. As formas de governo têm a ver com a maneira como o povo será governado. Maneiras como o povo será governado. Diferente das formas de Estado. Lembra-se das formas de Estado? Tem a ver com como que o poder vai ser dividido. Aqui tem a ver com as maneiras como o povo será governado. Quais são as formas de governo que nós temos, gente? Primeiro, república. Que mais? Monarquia. Temos também uma outra que não é muito comum, mas é a aristocracia. Beleza. O Brasil, todos sabemos que é uma república, tá? Tem até um macete, viu, gente? Que eu esqueci de falar lá nas formas de Estado. Você pega formas de Estado. Então, o Brasil é uma federação. Formas de Estado, você pega as iniciais, tá? F, E, forma de Estado, federação. Para você não ter um branco na hora da prova. Forma de Estado, federação. Forma federativa de Estado. Vamos então para a forma de governo, que é a maneira como o povo será governado. Qual é a grande característica da república, gente? Resposta: alternância do poder. Então coloquem aí. Alternância do poder. Tá? O poder ele é alternado. Aqui no Brasil é a cada 4 anos, com exceção dos senadores, que são 8. Tá? 8 anos. Ok? Os senadores têm um mandato de 8 anos. 2 legislaturas, ok? Alternância, periodicidade do poder. Já a monarquia não é periodicidade. A monarquia é uma vitaliciedade. Aqui é vitaliciedade do poder. Como regra, galera, o monarca, normalmente o rei e a rainha, o monarca ele fica no poder até que ele morra ou... O que o rei pode fazer? Abdicar do trono. Perfeito. Então ele fica no poder até que morra ou até que abdique. Ok? Mas diferente da república, que alterna. A monarquia, vitaliciedade e hereditariedade, porque normalmente passa, né? É hereditário. Normalmente. Aqui na aristocracia, gente, também, em regra, tem uma certa alternância, mas a característica principal da aristocracia é um governo nas mãos de poucos
Esses poucos normalmente são intelectuais, tá? Os aristocratas geralmente são nobres, tá bom? Mas não é só um monarca, normalmente são nobres, ok? Inclusive Platão afirmou em vida que a melhor forma de governo para ele era a aristocracia. Porque, segundo ele, nada melhor do que você deixar nas mãos de intelectuais o governo. Nós já vimos que isso não quer dizer nada. Já tivemos intelectuais no governo, né? Nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso, que é um grande intelectual até hoje. Enfim, né? A capacidade cognitiva de uma pessoa não tem a ver com a sua honestidade. Não tem. Ok? Então, entenderam? República, monarquia e aristocracia, gente? O Brasil é uma república. República é uma cláusula pétrea, sim ou não? Não. Não é. República não é uma cláusula pétrea. Não está lá no artigo 64 da Constituição. A república, na verdade, é um princípio sensível da Constituição. Ela está lá no artigo 34, inciso 7. Tá bom? Os princípios sensíveis não são cláusulas pétreas. Eles são sensíveis. Ou seja, se tentarem alterar a República, cabe intervenção federal. Tá bom? Cabe intervenção federal. Então, a República é um princípio sensível, não é cláusula pétrea. Dúvidas, gente? Macete, pego as iniciais do Formas, do governo, fogo na República. Tá bom? Fogo na República. Tocaram fogo na República para gravar. Ok? Para gravar que o Brasil adota a forma republicana de governo. Tranquilos? Muito bem. Pega o fo e o go. Muito bem, vamos adiante. Agora nós veremos sistemas de governo. Sistemas de governo. Os sistemas de governo, gente, tem mais a ver com a relação que existe entre os três poderes. Quais são os três poderes que nós temos no Brasil? Isso, judiciário. O sistema de governo tem a ver com essa relação. Na verdade mesmo, é mais atrelado, os sistemas são mais atrelados ao legislativo e ao executivo. Meio que exclui o judiciário, tá bom? Então, nós temos basicamente dois sistemas. O presidencialismo e o parlamentarismo. Presidencialismo e parlamentarismo. Tranquilos? Qual é a grande diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo? Que o presidencialismo tem presidente? É isso? No parlamentarismo também pode ter presidente, normal, gente. Mas isso a gente faz aqui. Então no parlamentarismo não é assim. Na verdade, galera, a diferença é essa. Aqui no presidencialismo, o presidente é a figura central. Ele acumula duas funções de chefia. Duas. Ele é chefe de Estado e, concomitantemente, é chefe de governo.
nós já sabemos a diferença entre governo e Estado. E o presidente é chefe dos dois. Se você pegar o artigo 84 da Constituição Federal, gente, todo mundo aí que está acompanhando os 3 primeiros meses do governo do presidente, quer saber as atribuições dele, é só ir lá no artigo 84 e ver o que ele pode fazer. O que não está lá, ele não pode fazer. Tá? Ah, eu quero saber o que o presidente atual pode fazer, que prometeu isso, isso e aquilo. Vai lá no 84 e vê das promessas o que ele realmente pode cumprir. Artigo 84 da Constituição Federal são as atribuições do presidente da República. Se você pegar o artigo 84, lá vai ter atribuição do presidente enquanto chefe de Estado e do presidente enquanto chefe de governo. Claro que não vai estar lá, inciso 1, tal coisa, entre parênteses, chefe de governo. Não, você tem que interpretar e saber. Tá? Por isso que nós teremos as nossas aulas aqui. Já no parlamentarismo, o presidente da República, ele só é chefe do Estado. Tá bom? E normalmente, mas não é regra, normalmente o primeiro-ministro é chefe do governo, normalmente. Esse primeiro-ministro, ele faz parte do parlamento. Nós sabemos que o parlamento é casa legislativa. O Brasil tem parlamento, tá, gente? O Congresso Nacional é o parlamento do Brasil. Tá bom? Então essa é a grande diferença. Percebam que aqui tem uma diferenciação, uma divisão bem estabelecida. Chefe de Estado é um, chefe de governo é outro. Aqui não. Ele acumula 2 funções. Tá bom, gente? Então, aqui, 2 funções acumuladas. Dúvidas? Dúvidas? Lembrando, no parlamentarismo pode ser o presidente da República, mas também pode ser o monarca, tá, gente? Pode ser o monarca. E parlamentarismo é uma coisa, monarquia e república é outra, tá? Pode misturar. Pode ser parlamentarista e monarca, pode ser parlamentarista e republicano, pode ser presidencialismo e república. Presidencialismo não combina muito com monarquia, né? Enfim, deu para entender, galera, essa diferença? Aqui pode ser, o parlamento pode ser dissolvido, viu, gente? Dissolução do parlamento. Aqui o presidente não tem poder de dissolver o Congresso, não. Não tem. Tá bom? Não tem. Se você pega as 2 primeiras iniciais, você tem que palavra? Sigo. Eu sigo o presidente. Ok? Sigo o presidente. Bom, estamos quase finalizando essa parte. Por último, temos os regimes de governo. Regimes de governo. E como regra, também temos 2 figuras. Óbvio, galera, que se vocês pesquisarem, vocês terão inúmeros regimes e tal. Eu estou trazendo aqueles que caem mais em prova, que vocês têm que saber, né? O que o Brasil adota e aquele outro que o Brasil, porventura, já adotou e tudo mais. Então, nós temos o regime democrático, ou seja, a democracia, e o regime da totalitário, perdão. Mas o totalitarismo, autoritarismo, pode ser a mesma coisa. Vamos colocar aqui. Tem alguma diferença entre totalitarismo e autoritarismo, mas o que importa é a diferença entre democracia e autoritarismo. Bom, essa é bem mais fácil, né, galera? A palavra demo vem do grego
e significa povo, tá? Cracia também vem do grego e significa governo. O que é uma democracia? É o governo do povo para o povo. Então significa que o povo participa ativamente das tomadas de decisões de um país. Ok? No Brasil, nós temos uma democracia mista. Ela mescla a democracia direta com a democracia indireta. Então, no Brasil, é uma democracia mista. Ela tem um pouquinho dos dois. Tá? Como que nós, povo brasileiro, exercemos a democracia indireta? Fácil. Por meio dos nossos representantes. Porque parte-se do pressuposto que nós escolhemos aqueles políticos para nos... Exatamente. Então, parte-se do pressuposto que as escolhas deles nos representam. Tá? Então, se ele criou aquela lei é porque nós queremos. É óbvio que isso é dentro de uma teoria, né, gente? É dentro de uma teoria. Então, essa é a democracia indireta. Nós indiretamente participamos da vida política do país. Já a direta é quando nós vamos diretamente. Quem pode dar exemplo de quando o povo participa diretamente? Votação não entra bem aqui. Um exemplo melhor ainda. A votação pode entrar, mas um exemplo melhor. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, por exemplo, o governo quer criar a lei para reduzir a maioridade. Só que antes quer saber o que o povo acha disso. Plebiscito. O povo vai às urnas e vota. É a favor ou contra? Plebiscito, é uma consulta popular. Tá? Referendo. Criou a lei, depois vai para o referendo. O plebiscito vem antes da lei, o referendo vem depois da lei. Tá? Já tivemos referendo e plebiscito no Brasil? Já. Referendo tivemos do desarmamento. Quem votou? Ninguém votou na época? Isso é uma forma de participar diretamente na democracia. Então o Brasil adota uma democracia mista, porque é indireta por meio dos representantes e direta plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tranquilos? E autoritarismo, gente? O povo participa? Não. É o oposto da democracia. Tá bom? O povo, na verdade, o povo é o titular das coisas públicas. O povo é o titular do interesse público. Acontece que no autoritarismo, o que ocorre é uma usurpação desse poder do povo. Mas, se cair na prova, nunca o povo deixa de ser o titular do poder. Nunca. Nem em regimes de autoritarismo. O que acontece é que no autoritarismo, o povo tem o seu poder usurpado, roubado. Mas ele é sempre o titular. Sempre. Em ditaduras, sempre. O titular sempre é o povo. Não cabe exceções. Só que, em determinados regimes, esse poder do povo é usurpado. Deu para entender, gente? Tranquilos? Bom, tem macete para gravar isso aí? Tem. Quem pode me falar as duas iniciais lá? Ah? Vamos, gente, fala aí. Por que não rego? De regar a planta. Mas tudo bem, rego. Bom, rego é uma coisa bem democrática, né? Cada um tem o seu. Então pronto. Então, democracia. Não preciso nem colocar aqui. Tá bom? Mais uma forma de gravar. Forma federativa de Estado, forma republicana de governo, sistema presidencialista de governo e regime democrático de governo. É isso aí. Já estudamos governo. E antes de nós entrarmos na administração pública propriamente dito, uma última coisa que eu preciso falar com vocês sobre esse tema de introdução do estudo, que é o seguinte:
todo mundo aqui sabe o que são os poderes? Os 3 poderes, sim ou não? Hã? Sim ou não? Então, lá no Estado, nós já sabemos o que é o Estado, né, gente? É uma pessoa jurídica de direito público interno, é um ente personalizado, que tem um governo soberano, que governa um povo, que está num determinado território. Então o governo é um elemento que faz parte do Estado. O governo tem a função política, enquanto a administração pública tem a função executiva. Sabemos de tudo isso. Haja revisão depois no caderno, hein? Então o Estado, galera, ele tem funções. Se você falar de forma 100% correta, é errado dizer 3 poderes, porque o poder do Estado é um só. Esse poder se divide em 3 funções. Por isso que tem doutrinador que prefere falar as 3 funções do Estado. Outros não se importam muito com a nomenclatura e dizem 3 funções, perdão, 3 poderes, tá bom? De toda forma, quais são os 3 poderes ou 3 funções do Estado? Primeiro, o poder legislativo. Depois o poder executivo. E por último, judiciário. Poder legislativo, executivo e judiciário. Tá. Primeira pergunta de concurso que eu vou fazer para vocês. O Brasil adotou essa tripartição, sim ou não? Sim. Resposta perfeita, sim. O Brasil já adotou 4 funções em determinado momento da sua trajetória? Quem estudou, quem lembra lá do ensino médio, quando a gente estuda a época do Dom Pedro I, poder moderador, não veio à cabeça? Eu me lembro disso, gente, lá do ensino médio. O poder moderador era o monarca, ele acumulava os 3 poderes só para ele, imaginem só. Você tinha os 3 poderes, tinha um juiz, o chefe do executivo, o legislativo, e tinha você, que era o monarca. E você tinha os 3 na sua mão. Poder moderador. Isso não existe mais. Vocês acham que o Brasil adotou essa tripartição? Perfeita resposta. Sim. Outra pergunta. Essa tripartição de poderes é uma divisão absoluta entre os poderes? Sim ou não? Um não mexe, não dá pitaco no outro? É assim? É uma divisão absoluta? Na hora da prova, então é só lembrar desse exemplo, gente. Tenha tranquilidade na hora da prova. Você sabe que o executivo depende do legislativo, que um depende do outro em algumas circunstâncias. Então não tem como falar que é uma separação absoluta. Então, de novo, é uma separação absoluta entre os poderes? Não, é uma separação flexível. Separação flexível entre os poderes. Eles são independentes e harmônicos entre si, mas é uma separação flexível. Sabe por quê? Cada um desses poderes tem a sua função típica. Vocês vão me ajudar a preencher isso aqui. Vamos começar com o judiciário. Digam para mim, qual é a função típica do judiciário? O que ele tipicamente faz? Judiciário. O judiciário julga. Ele aplica a lei ao caso concreto. Ele aplica a jurisdição. Ele julga. Pronto. Tá? Essa é a função típica do judiciário. Sabemos disso. Qual é a função típica do executivo? Administrar. Função administrativa. Gente, essa função administrativa, vocês têm lembrança de alguma coisa que eu coloquei no primeiro tempo da aula de função administrativa? Governo, função política. Administração pública, função
administrativa. Professor, quer dizer então que a administração pública só existe no âmbito do executivo? Não existe administração pública no legislativo e não existe administração pública no judiciário? E agora? Vamos completar aqui, eu já respondo. Função administrativa. E o legislativo? O legislativo tem duas funções típicas. Não é só uma. Qual é a primeira mais clássica do legislativo? Elaborar leis. E qual é a segunda função do legislativo, função típica? Vou colocar até mais em cima aqui, para dar espaço das funções atípicas. Fiscalizar quem? Fiscalização financeira, patrimonial, orçamentária, de quem? Do executivo. Tá? Então o legislativo tem duas funções, tá, gente? Nunca se esqueçam disso. Todo mundo fala, eu sei, é criar lei. Não é só isso. O legislativo cria lei e fiscaliza o executivo. Tranquilos. São três funções típicas. Uma, duas, três. Tranquilos? Porém, gente, cada um desses poderes também possui funções atípicas. Funções atípicas. Então vamos lá. Agora eu quero ver. Quem saberia me dizer algum exemplo? Vamos começar novamente com o judiciário. Será que o judiciário tem alguma função administrativa? Tem. O judiciário tem função administrativa. Sabem quando? Simples. Gente, eu sou o servidor do judiciário. E se eu tenho direito a uma licença, quem regulamenta isso? O direito administrativo. Essa relação entre mim e o meu órgão, o judiciário, quem regulamenta é o direito administrativo. Então, quando o poder judiciário, os órgãos do judiciário, contratam servidores, fornecem licença, concedem férias, quando o judiciário tem processos administrativos, quando o judiciário faz licitação para comprar alguma coisa, tudo isso é o judiciário exercendo uma função atípica sua, que é típica do executivo. Deu para entender? Ok? Então, o poder judiciário exerce sim uma função administrativa de forma atípica. E será que o judiciário tem uma função legislativa também? Tem, que é o exemplo dos regimentos internos. Todo tribunal tem o seu regimento interno, que nada mais, nada menos é do que uma lei. E quem elabora esse regimento interno? O próprio judiciário. Tá bom? Então vejam, o judiciário tem a função típica de julgar, aplicar a lei ao caso concreto, mas ele também tem duas atípicas: a administrativa e a legislativa. Tranquilos? Vamos aqui para o executivo. Não, vamos deixar por último. Vamos para o legislativo. Será que o legislativo tem uma função
administrativa, gente? Sim ou não? Que exemplos eu posso dar? Os mesmos do judiciário. Se você quer fazer um concurso para a Assembleia Legislativa do Estado, que saiu no ano passado, ou ano retrasado, não me lembro agora. Nós tivemos até curso aqui. Esse concurso de servidor é função executiva, administrativa do Legislativo. Você passou no concurso, está trabalhando lá na Assembleia, você tem direito a férias, licença, tudo isso função administrativa. Quando a Assembleia Legislativa abre um processo de licitação para comprar, para vender, para um serviço, função administrativa. E aí eu cheguei onde eu quero. Acompanhe comigo. Tem função administrativa aqui? É a principal, né? É a típica. Tem aqui? Tem. Tem aqui? Tem. Refaço a pergunta. A administração pública só se aplica ao executivo? Resposta: não. O direito administrativo se aplica prioritariamente ao poder executivo, porque é sua função típica. Isso não quer dizer que não haja aplicação do direito administrativo aqui e aqui. Cuidado na hora da prova. Tá claro isso, gente? Conseguiram entender? Aplica-se o direito administrativo principalmente aqui no executivo, porque é a sua função prioritária. Mas não excluímos o legislativo, tampouco o judiciário, que eles também de forma atípica exercem função administrativa. Será que o legislativo tem uma função judiciária? De julgar? Será que o legislativo julga alguém? Quando? No próprio senador e no caso de cassação. Vamos dar um exemplo mais fácil. O Senado Federal julga determinadas autoridades em crimes de responsabilidade. O principal figurão de todos é o presidente da República. Então, se o presidente nosso atual cometer um crime de responsabilidade, quem vai julgá-lo? O Senado, que faz parte do Legislativo. Então, o Senado Federal julga crimes de responsabilidade que o presidente pratica. Tá? Não só o presidente, gente, mas eu só estou dando exemplo. Então, ele está exercendo uma função que é atípica, mas que está prevista na lei. Acompanharam isso? Tranquilos? E, finalizando com o executivo, ele também tem duas. Qual é a função, gente, legislativa do executivo? Já ouviram falar em medidas provisórias? Sim ou não? Medidas provisórias. O presidente adotou uma medida provisória, né? Medida provisória, gente, como o nome diz, é provisório. Só que enquanto tiver validade, a medida tem força de lei. Então, o presidente da República, desde que os requisitos da Constituição estejam todos lá presentes, o presidente da República pode editar uma medida provisória. E essa medida provisória tem força de lei. Inclusive, ela pode ser convertida em lei. Mas para que ocorra essa conversão, tem que ter aprovação, que é quem realmente cria a lei. Mas até lá, seja conversão, seja invalidade da medida, está valendo. Tá? Então, o presidente da República tem essa prerrogativa de editar medidas provisórias. Pergunta de concurso: governador de Rondônia pode editar uma medida provisória? Resposta: depende. Se na Constituição do Estado de Rondônia tiver previsto que ele pode, então pode. Se não tiver previsto, não pode. Tá? Tem que tomar cuidado, tem que analisar cada Constituição de Estado. Não me lembro se aqui em Rondônia pode, tá, gente? Não me lembro agora. Não lembro se tem um artigo que trata especificamente sobre medidas provisórias. Outra pergunta: prefeitos podem editar medidas provisórias? Prefeitos podem?
Resposta: embora haja alguma controvérsia, penso eu que está prevalecendo a opinião de que também pode, depende, desde que na lei orgânica do município haja essa previsão. Tá? Lembrando que nos municípios nós não temos constituição do município. São leis orgânicas. Tá? Em âmbito da União nós temos Constituição Federal, nos estados temos constituições estaduais e nos municípios nós temos leis orgânicas, que são quase constituições. Então, se lá na lei orgânica tiver previsto que o prefeito pode editar uma medida provisória, ele também pode. E qual seria a função judiciária, galera? Do executivo? O que o executivo faz que ele julga? Todo mundo aqui sabe o que é isso aqui, ó? O que é um PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Não queiram conhecer isso na prática, tá, gente? Um PAD é quando você faz alguma coisa bem errada lá no serviço público e eles instauram um processo administrativo disciplinar contra você, que pode culminar em sanções. Você pode levar uma advertência, você pode levar uma suspensão, você pode ser demitido, exonerado não, demitido. O PAD, ele pode culminar numa demissão, não numa exoneração, tá? Exoneração não é punição, né? Demissão é punição, exoneração não, tá? Deixa que a gente vai ver em aulas mais à frente, tá? Então, galera, um PAD pode correr nas três, tá? Você pode ter PAD, se você for servidor do judiciário, você pode ter um PAD contra você. Se você é servidor aqui, você também pode. Se você é do legislativo, você também pode. Então, o legislativo... Onde que eu estava mesmo, gente? Aqui. O executivo, quando ele julga os processos administrativos, ele está exercendo a função atípica de julgar. O executivo, ele tem competência para julgar os seus próprios processos administrativos disciplinares. Tá claro isso? Deu para entender? Então, eu quis mostrar para vocês que o Brasil tem os três poderes? Tem, mas essa divisão não é absoluta. Existe uma interdependência entre eles. E todos os três poderes exercem, em maior ou menor grau, uma função administrativa. Grau menor, grau menor, grau enorme, porque é a principal. Logo, o direito administrativo, a administração pública, está presente nos três poderes. E não só no executivo, como muitos pensam. Tá bom, gente? Tá dando para acompanhar? A nossa aula é até 10h30? É, né? Então tem bastante tempo ainda. Alguma dúvida? E aí, se cair na prova, o que é isso? Ó? Quem é bom em inglês aí? Checks and balance. Eu sou péssimo em inglês, tá? Eu sei falar isso aí porque eu treinei para hoje. O que é esse sistema que o Brasil adota? É um sistema de freios e contrapesos. Isso significa dizer que os três poderes, cada um pode frear o outro, porque não é uma separação absoluta. Tá? Um pode se meter um pouquinho, desde que com autorização legal, desde que previsto em lei. Cada poder tem a autonomia para exercer uma influência sobre o outro. Uma influência prevista em lei. É o sistema de freios e contrapesos. Tá bom? É por isso que o judiciário pode declarar uma lei inconstitucional. Porra, a lei foi criada no legislativo, mas o judiciário dá pitaco nela e fala que é inconstitucional. É por isso que o chefe do executivo, quando uma lei chega para ele, ele pode vetar. Pô,
criação de lei é do legislativo. Como é que o presidente me veta, o governador me veta? Porque ele tem esse poder. Tá? É óbvio que o veto não é absoluto, ele pode ser derrubado de novo aqui no legislativo. Mas eu estou mostrando para vocês que tem uma interdependência entre os poderes. Tá claro isso, galera? Terminamos essa parte. Alguma dúvida? Podem perguntar. Se não tem dúvida, deixa eu ver aqui. Quem está com o simulado? Deixa eu ver se tem questões que já conseguimos responder. Esse sistema, eu não vou falar agora. 2. Vamos fazer a número 3. Peguem aí o simulado. Oi. Hã? Essa é a sua? Mas como eu vou ler? Não tem sobrando nenhuma, gente? Ah, tá. Beleza. Número 3. A possibilidade de realização de obras para a passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada a fim de beneficiar determinado bairro expressa concepção do regime jurídico administrativo, o qual dá prerrogativas à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra os direitos individuais. 1 minuto para vocês tentarem responder essa questão. O que vocês acham? Certo ou errado? Nem precisaram de 1 minuto. Tá certa? A questão está certa. Isso é a supremacia do interesse público. Tá bom? Então, se tiver um interesse público e um interesse privado, qual prevalece? O público. Deixa eu ver a 4 se a gente consegue fazer. Leiam a 4, gente. Façam a leitura. Podem ler a 4. Certo ou errado? Vou fazer a leitura. A regulação das relações que existe, relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos, cabe ao direito administrativo. Verdade. Até aí tranquilo. Enquanto que, ao passo que a regulação das relações entre o Estado e a sociedade compete ao direito privado? Não. Lembram na primeira parte que coloquei que o objeto do direito administrativo é tanto externo quanto interno, quanto a realização de atividades materiais? Então, aqui está errado por isso. Essa regulação do Estado e os administrados, ou Estado e sociedade, também é do direito administrativo. A 5 a gente vai fazer já já, tá? A 1, a 2 e a 5. Então, já fizemos essas duas questões, vamos avançar na aula. Coloquem aí no caderno. Finalmente, administração pública. Agora a gente entra no assunto específico da administração pública. Ok? Vamos entender tudo o que é pertinente sobre a administração pública. Já sabemos que ela é uma gestora, já sabemos que ela busca o interesse da coletividade, que é o interesse público primário. Sabemos que ela é responsável pela função administrativa. Administração pública. Coloque aí classificações. Número 1. Critério subjetivo ou formal ou orgânico. Isso aqui só tem esses nomes, mas é bem fácil, tá, gente? Só o nome que pode confundi-los. 2.
critério objetivo, material, substancial, enfim, deixa eu ver outro nome, funcional, tá. Quero que vocês entendam bem essa questão. Beleza. Primeiro eu vou explicar. Podem descansar a mão um pouquinho. Vou colocar uma coisinha aqui na lousa, mas não precisam anotar ainda. Só para vocês entenderem. Aqui o que importa é quem realiza a atividade. Não precisam anotar ainda. Depois eu vou ditar. Quem realiza a atividade. Isso é o que importa aqui. Já aqui, o que importa é qual é a atividade realizada. O Brasil adota uma dessas duas. O Brasil adota uma dessas duas. Vamos lá. Respondam para mim. Órgãos públicos pertencem à administração pública? A gente vai estudar já já, mas o que vocês acham? Órgãos públicos pertencem. O Brasil fala que órgãos públicos pertencem à administração pública? As leis brasileiras falam que sim. Tranquilos. Vamos para a nossa empresa de coleta de lixo aqui de Paraná, a Colpesa. Eu falei o quê? Que ela pertence ou não pertence? A Colpesa, eu falei que pertence à administração pública ou que não pertence? O que eu falei, gente? Hã? Falei que pertence ou que não? Como ela presta um serviço público, ela é um agente público, não é? Não. Não foi isso que eu falei. Hã? Eu falei que ela presta serviços públicos, mas ela não é administração pública. Eu deixei bem claro. Mas ela não é um agente público? Enquanto Não, agente público é pessoa humana. Entendeu? Eu sou um agente público. Agente público é gênero que se desdobra em agente político, servidor público, particular em colaboração, empregado público, um monte. Tá? Agente público é pessoa física, humana. Mas eu falei que a Colpesa não é administração pública. Gente, eu falei na primeira parte da aula. A administração pública não... A Colpesa não é administração pública. Ela só exerce as atividades públicas. Tá. Só com a Colpesa. Só com o exemplo da Colpesa, que é de coleta de lixo. Que ela não é administração pública. Não é. Qual é o critério que o Brasil adotou? Só com esse exemplo, gente, já dá para responder. Para o Brasil importa a atividade que é realizada para ser administração pública, ou para o Brasil importa quem ele identifica como administração pública? O que importa para o Brasil, para a legislação brasileira? Se o Brasil adotar o critério subjetivo, eu não sei ainda. Se o Brasil adotou esse critério, considera-se administração pública quem o Brasil identificou, quem as leis brasileiras identificou como administração pública. O Brasil identificou a autarquia como administração pública. Não importa o que faz, é administração pública. O Brasil identificou a empresa pública. Não importa o que faz, é administração pública. É uma coisa. Se o Brasil adotou esse critério objetivo, então a lei brasileira considera a administração pública não aquelas figuras, aquelas pessoas, e sim a atividade que está sendo realizada. Se aquela empresa está praticando uma atividade pública, ela é administração pública. E aí, qual o critério que o Brasil adotou? Com certeza o Brasil adotou o critério subjetivo. Senão a Colpesa faria parte da administração pública. Tá? Aqui, gente, no critério subjetivo, não importa a atividade que está sendo realizada. Importa o quê? Quem que a legislação identifica como administração pública? Órgãos
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. E ponto final. A Colpesa não é um órgão. A Colpesa não é uma autarquia. A Colpesa não é uma fundação pública. Não é uma sociedade de economia mista. Não é uma empresa pública. Logo, ela não é administração pública. Ah, mas ela presta serviços públicos. Mas não é. Deu para entender? Porque a lei brasileira não colocou que Colpesa é administração pública. Já vou ditar. Já aqui, gente, não importa quem a lei determina quem é. O que importa é qual atividade está sendo realizada. Vocês concordam comigo que o SEBRAE, o SENAC prestam serviços de utilidade pública? Sim ou não? Quando eles dão aqueles cursos, taranã, não tem serviços públicos? Tem. Mas o SENAC, o SEBRAE, faz parte da administração pública? Não, porque o que importa é, no Brasil, quem que a lei identifica como administração pública. Se o Brasil tivesse adotado este critério aqui, aí o SENAC, a Colpesa, seria administração pública. Enquanto que a Caixa Econômica Federal não seria, porque a Caixa Econômica não presta serviços administrativos. A Caixa Econômica é um banco que concorre com o Itaú, com o Bradesco, exploração econômica. Não tem nada a ver com serviços administrativos. Mas por que a Caixa Econômica faz parte da administração pública, então? Porque o Brasil falou que faz e pronto. Não importa o que está sendo exercido. Se o Brasil tivesse adotado aqui, aí a Caixa Econômica não seria administração pública. Porque ela não exerce atividade administrativa. Conseguiram entender agora, gente? Tranquilos? Vou ditar para vocês, tá? Vamos lá. Critério subjetivo, 2 pontos. Critério subjetivo. Considera-se administração pública? Considera-se administração pública? Considera-se administração pública quem o ordenamento jurídico brasileiro determinou. Coloque entre parênteses ou ponto e na mesma linha. Não importa a atividade. Não importa a atividade desempenhada. É isso, gente. Quem que o Brasil determinou como administração pública? Órgãos, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Não é isso? Não é administração pública. Tá certo? Critério adotado pelo Brasil. Vamos lá no critério objetivo. Critério objetivo, 2 pontos. Considera-se administração pública? O conjunto de atividades próprias da administração. Ou seja, aquele que exerce atividade administrativa a atividade administrativa integra a administração pública. Ponto.
integra a administração pública. Ponto. Tá? Aqui, gente, não é a lei que determina quais são as figuras que fazem parte. Aqui a lei fala o seguinte: tá realizando atividade típica administrativa? Tá. Então você está integrando a partir de agora a administração pública. O Brasil adotou qual critério? Subjetivo. Me empresta de novo, por favor, a prova. Dá para nós fazermos, eu acho que é 4. Deixa eu ver. A 5. A 4 fizemos, né? Número 5. Do ponto de vista subjetivo, a administração pública integra o poder executivo, que exerce com exclusividade as funções administrativas em decorrência do princípio da separação dos poderes. Totalmente errado, né, gente? Primeiro, tem nada a ver ponto de vista subjetivo com a administração pública integra o poder executivo, tá? Sem ter nada a ver. O ponto de vista subjetivo significa que a lei identifica quem faz parte da administração pública. E segundo, o poder executivo exerce com exclusividade as funções administrativas? Claro que não. Ele exerce de forma típica, mas os outros poderes também exercem de forma atípica. Fica faltando a 1. Ah, não, a 2 dá para nós fazermos, né? A 2. Número 2. A administração pública, em seu sentido material, compreende as pessoas, os órgãos e os agentes que exercem função administrativa. Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza da atividade exercida por esses entes. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. O sentido formal não é a natureza da atividade, gente. O sentido formal é quem está realizando. O sentido material que é a natureza da atividade. Tá? Anotem bem, gravem bem, estudem essa questão 2 que cai na prova. Isso tudo foi tirado de prova, as 5 questões, tá bom? Tem acho que 1 ou 2 da CESP aí. Coloquem assim, ó, finalidade da administração pública. Finalidades da administração pública. Isso aqui vocês têm de responder a mim sem nenhum tipo de dúvida, sem pestanejar. Qual é a finalidade da administração pública? Qual é a finalidade principal dela? Vocês vão colocar que a finalidade principal dela é o interesse público primário, que é sinônimo de coletivo. As provas costumam cobrar dessa forma: interesse público primário, que é o interesse de toda a coletividade. Tá? A administração pública, que é uma grande gestora e nada mais, ela, para alcançar esses interesses, ela tem uma coisa chamada de prerrogativa, que gera o princípio da tudo que nós já sabemos. Tá fácil, gente? Mais ou menos.
Mais ou menos, né? Esse é o principal objetivo da administração pública, o interesse da coletividade. É por isso que ela tem prerrogativas. Supremacia do interesse público. Tá? Ela age em uma relação de horizontalidade ou verticalidade? Verticalidade. Tá? É uma relação desigual, porque ela tem prerrogativas. Só que ela tem uma finalidade secundária, gente, que é totalmente secundária. Vocês vão colocar que se trata do interesse público secundário. Isso tem a ver com seus próprios interesses, tá? Principalmente interesse financeiro, tá bom? Seus próprios interesses. Isso é exceção, tá, gente? A administração pública deve atuar pautada no interesse público primário. Excepcionalmente, ela pode buscar o seu próprio interesse. Exemplo, supomos que uma cidade, um município X tenha 10 creches. As 10 estão lotadas. Só que tem uma que é muito afastada e o governo não está conseguindo manter aquela creche. Porque tem que pagar limpeza, tem que pagar funcionário, tem que pagar não sei o que, não sei o que. E eles fizeram um estudo e verificaram que se fecharem essa 10ª creche, os alunos, embora fiquem um pouco mais longe, eles vão poder ir para as outras creches. Então eles vão fechar aquela creche pautada nos seus próprios interesses financeiros. É exceção, justificado. Tá? A administração pública, quando tem um carro que não serve muito e quer vender, está pensando em seu próprio interesse. A administração pública, quando aluga um prédio para colocar ali um órgão seu, está pensando no seu próprio interesse. O que mais importa saber é que quando ela age assim, galera, prestem atenção, ela age despida de suas prerrogativas. Ela não age com prerrogativa nesses casos. Vamos para os exemplos, que fica mais fácil entender. Vejam, eu sou a personificação do estado de Rondônia. Eu sou o estado de Rondônia, tá? Eu quero alugar um imóvel, porque eu quero colocar ali naquele imóvel, naquele prédio, sei lá, uma secretaria. Ei, você tá alugando seu imóvel? Tô. Quanto você quer? Quanto que é o aluguel? 100 mil. Pô, você também tá? Tô. Quanto você tá pedindo aluguel? 80 mil. Os dois ficam mais ou menos próximos, os dois têm o mesmo tamanho. Eu, administração pública, posso escolher o dele ou o dele. Claro, tem um procedimento por trás e tudo mais. Só que eu não posso chegar para ele no imóvel dele. Não estou desapropriando, eu estou alugando. Eu não posso chegar para ele e falar assim, é o seguinte, a gente vai fazer um contrato de aluguel, mas com as minhas condições. Não, gente. Porque eu estou buscando os meus próprios interesses, então eu não estou com as minhas prerrogativas públicas. A administração pública, quando atua nos seus próprios interesses, ela também tem uma relação de horizontalidade. Eu não estou agindo com supremacia sobre ele, porque eu estou buscando os meus próprios interesses. Deu para entender isso, gente? É diferente de eu agir com interesse primário. Porque eu estou defendendo a coletividade, eu tenho prerrogativas, tenho poder de império. Aqui não. Aqui eu estou buscando os meus interesses. E aí eu, quando sou particular e busco os meus interesses, a minha relação jurídica com ele é como? Horizontal. Nada mais justo do que quando a administração também busca os seus próprios interesses, tem uma relação horizontal. Tá claro isso, gente?
Certo? Bom, quero que vocês entendam isso aqui. Supremacia, prerrogativas, interesse primário. É a regra. Excepcionalmente, a administração também pode buscar os seus próprios interesses. Porém, quando ela age dessa maneira, ela não tem prerrogativas públicas, porque ela atua como se fosse um particular. Dúvidas? Muita coisa? Muita matéria? E eu estou pegando leve. Eu vou liberar vocês um pouco mais cedo, porém, eu quero passar uma outra coisa aqui. Isso nem precisa anotar, só para vocês terem em mente. Mesmo quando a administração pública atua como se fosse uma particular, ela não pode ser 100% particular, tá, gente? Nunca a administração pública vai agir como eu, como ele, que somos particulares. Nunca. Então, por mais que a administração pública esteja utilizando os seus próprios interesses, tem determinadas coisas que ela precisa obedecer à lei. Por exemplo, por que vai fechar a creche? Motive, justifique. Eu não preciso justificar. Cara, eu gostei do seu carro, mas gostei mais dele. Vou ficar com o dele. Vou escrever para você o porquê. Eu preciso fazer isso? Não. A administração pública precisa motivar. Precisa publicidade. Precisa licitação. Então, por mais que ela age sem essas prerrogativas públicas, ela nunca atua 100% como um particular. Tá? Nunca. Beleza, gente? Você falou tanto da parte da creche, de fechar, tanto de uma venda, no caso. Quando a administração pública decide fechar uma creche, ela pode vender aquele patrimônio ou coisa assim? Essa nós teremos na aula de licitação, mas se o patrimônio da administração pública tiver afetado, nós chamamos dessa maneira, afetado a um serviço público, a regra é que não. Precisa desafetá-lo. A gente vai estudar isso bem em licitação, tá? Então, não é que não possa. A administração pública pode vender uma viatura, pode doar, mas precisa estar desafetado, não estar utilizando mais para aquele serviço. A gente vai estudar isso numa aula específica lá perto de contratos, licitações, tá? Beleza? Bom, vamos terminar a aula com uma última coisa. Escrevam aí, sistemas administrativos. Na próxima aula, nós vamos ver todas as entidades que fazem parte, autarquias, empresas públicas. Aí a gente começa a estudar realmente essa parte. Mas, para terminarmos hoje, escrevam assim, sistemas administrativos. Basicamente, nós temos dois sistemas. O sistema inglês, que é também chamado de jurisdição única, e nós temos o sistema francês, que é chamado de dualidade de jurisdição ou contencioso administrativo. Já de antemão falo para vocês que o Brasil adotou o primeiro. De antemão, já estão avisados que o Brasil adotou o sistema inglês. Jurisdição única. Bom? Vamos lá. Gente, o que acontece quando vocês levam uma multa de um pardal? Vocês estão super indignados com essa multa. Vocês vão fazer o quê? Recorrer. Para onde? Para quem? Hã?
Exato, é o jare mesmo. Mas o jare é dentro do poder judiciário ou está dentro da administração pública? É um juiz que está lá julgando? Não. Tá. Você faz os recursos, os trâmites lá e chega lá na última instância do seu recurso administrativo, você leva um não. Não, né? O seu recurso está improvido. Você não vai ter essa multa cancelada, vai ter que pagar R$3.000. Você chora ou você ainda tem esperança de recorrer para alguém mais? Hã? É tchau, acabou e obrigado? Ou você pode ir lá para o judiciário? Pode. Porque no Brasil, gente, é só uma jurisdição que faz uma coisa chamada... É uma coisa chamada coisa julgada. O que é a coisa julgada? Quando o quê? A coisa julgada é uma decisão absoluta que não admite mais nenhum tipo de recurso. É uma decisão cabal, completa. No Brasil, só quem faz coisa julgada é o poder judiciário. É por isso que é jurisdição única. Só o judiciário faz coisa julgada. Se você recorreu lá no âmbito da administração pública e perdeu, você ainda tem chance de, quem sabe, no judiciário você conseguir ganhar e cancelar, anular aquela multa. Um exemplo, um PAD pode ser cancelado pelo judiciário. Pode, tá? Mas eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Tô lá dirigindo, parei no lugar certinho. Pois o agente de trânsito trocou os óculos aquele dia, viu errado e me deu multa. Não, bati boca com ele. Ele, não, tchau, abraço. Beleza, vou recorrer. Tirei foto, papapá, nananã. Entrei com recurso. Quando eu dei entrada no recurso, estava tramitando. Eu falei, quer saber? Eu não vou esperar acabar aqui no âmbito administrativo, não. Eu já vou lá para o judiciário de uma vez. Pergunta, eu posso? Ou eu tenho que esperar esgotar as vias administrativas para só aí ir para o judiciário? E aí, é preciso o esgotamento das vias administrativas para ingresso no judiciário? Resposta, não. No Brasil, você pode ir a qualquer momento pedir resguardo ao judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Inafastabilidade do judiciário. No Brasil, sempre que você tiver uma lesão ou uma ameaça de lesão, você pode ir para o judiciário. Sempre. Não cabe exceção. Sempre. Você sempre tem o direito de ir ao judiciário. Com dinheiro, sem dinheiro. Se você tem dinheiro, contrata advogado. Se não tem, vai para a defensoria. Sempre. É um direito seu. Eu quero ir para o judiciário amanhã. Vá, você tem direito. Tá? O judiciário está lá para isso. Tá bom? O princípio da inafastabilidade do judiciário. Não precisa esperar. Não precisa nem ingressar com recurso administrativo. Já posso ir direto para o judiciário. Deu para entender, gente? Tranquilos? Já vou fazer um outro comentário sobre isso, mas vamos para cá agora. O sistema francês, que eu acredito que na França eles usem isso, né? Até pelo nome, eu acho que é assim lá. Mas lá na França, eles têm uma dualidade de jurisdição. Então lá na França, tanto a administração pública quanto o judiciário, eles dois fazem coisa julgada. Tá bom? É óbvio que a administração pública só faz coisa julgada lá nos assuntos pertinentes a ela. Tá? Levei uma multa, estou recorrendo dessa multa e meu recurso foi... Não ganhei o recurso, vai fazer coisa julgada, já era, eu perdi. Mas eu não vou entrar com um processo na administração pública porque, não, ele está me devendo. Ah, se está me devendo, eu vou entrar com uma ação contra você. Vou entrar lá na administração pública. Não.
Você vai entrar no judiciário normal lá. A administração pública só tem esse poder de coisa julgada nos assuntos que são restritos a ela, tá bom, gente? Que nem uma multa, um processo administrativo disciplinar, restritos a ela, tá bom? O que importa é que lá você tem essa dualidade de jurisdição. Se você tá com recurso lá, tem que esperar lá e lá vai ter a coisa julgada, senão vai poder ir pro judiciário. Tá bom? Melhor aqui, né? Que você pode ir pro judiciário. A gente parte da ideia que o juiz é uma pessoa mais esclarecida, mais estudada, tá lá só para resolver esses problemas, né? E que você terá uma solução, uma sentença muito melhor, muito mais justa. É que nós esperamos, não é isso? Bom, galera, o que eu quero falar para nós terminarmos a aula sobre esse sistema inglês é o seguinte, que embora nós não precisemos esperar, vocês vão colocar no caderno bem assim, ó, há algumas situações onde é necessário o exaurimento ou esgotamento das vias administrativas para se ingressar com pedido no judiciário. Veja se entendem minha letra aí. Vai chegando perto do horário, minha letra vai piorando, que já é feia, né? Há algumas situações onde é necessário o exaurimento, o esgotamento das vias administrativas para só depois se ingressar com o pedido no judiciário. Que é assim, regra no Brasil, precisa esperar instância administrativa para ir para o judiciário? Não. Tem exceção? Tem essas. Você tem que esperar. Mas você pode ir. Você vai poder ir para o judiciário, só que tem que esperar um pouquinho. O que eu quero que vocês fixem é que o princípio da inafastabilidade judiciária sempre te assegura acesso ao judiciário. Sempre. Só que tem situações que você tem que esperar um pouquinho. Tá bom? Primeiro, pedido de habeas. O que é o D? Habeas data. Pedido de habeas data. O que é habeas data? Exemplo rapidinho, gente. Ó, eu e ele temos documentos, registros nossos, ele dele e eu meu, cada um com seus registros, naquela repartição pública. Eu falei, faz o seguinte, deixa eu ir lá, ver se eles entregam de boa esses registros, tá? Depois você vai. Aí eu chego até a repartição pública e falei, boa tarde, eu sou o Nelson, CPF 000000, consulta aí pra mim, me passa os meus registros aqui que eu tenho nesse órgão, quero ver o que eu tenho aqui. Ele fala, não vou te passar. Fala, não, como não, eu tenho direito. Não posso, meu chefe não deixa. Chego no chefe dele, chefe, não podemos te passar. Pô, mas é informação relativa a mim, eu quero ver. Não posso. Eu vou ao judiciário, impetro habeas data. O juiz obriga que eles me mostrem aqueles registros. Tá? Reparem, eu fui pedir, tive a recusa, aí que eu fui pro judiciário. Beleza, eu fiz certinho. Eu cheguei para ele e falei, cara, não vai não perde seu tempo. Entra direto com habeas data. Pode? Habeas data, não. Primeiro você tem que levar o não, para depois ir pro judiciário. Tá? É uma exceção. Você só pode impetrar habeas data com a recusa da administração pública em te fornecer aqueles dados e registros. Deu para entender, gente? Sim? Isso está na súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, súmula 2, tá?
Outra exceção. Justiça desportiva. Deixa eu falar para vocês, a justiça desportiva não é poder judiciário, tá, gente? Embora tenha esse nome, que é bem sugestivo, né? Pô, justiça não é justiça, não é judiciário. A justiça desportiva é a administração pública, tá, galera? É lá executivo, não tem nada a ver com o judiciário. Então, se você é atleta e sofre uma lesão e tem um processo seu correndo lá, e você fala, não, eu quero ir direto pro judiciário. Você pode, só que tem que aguardar aqui. Tá bom? Você tem que esperar o trâmite da justiça, entre aspas, desportiva, para só depois ingressar com pedido no judiciário. Beleza? Tranquilos? Outra. Essas aqui, gente, eu vou só escrever, não vou explicar especificadamente o que são. Por quê? Essas questões exigem um grau um pouco maior dentro do direito, tá? Então, assim, é mais para quem já é formado no direito, para quem é acadêmico está lá terminando. Então, só para vocês saberem que existem essas situações. Então, para você ingressar com uma ação judicial para concessão de benefício previdenciário, você tem que ter primeiro passado por todos os trâmites do INSS, para depois ingressar com essa concessão de benefício previdenciário, tá? Se você quer entrar com uma ação judicial isso aqui é o STF que entende dessa forma, tá? É o Supremo. Ação judicial de exibição de documentos, da mesma forma, você só pode ingressar com esse pedido se você tentou todo o trâmite no administrativo. O STJ entende assim. Isso não vou explicar muito, é só para vocês terem essa ideia, tá? Fixem a justiça desportiva, fixem o habeas data e fixem o último caso, que é reclamação ao STF, que é o Supremo, que é a instância máxima do país, o guardião da Constituição. Reclamação ao STF de ato ou omissão administrativo que viole súmula vinculante. Se algum ato violou uma súmula vinculante, você só pode reclamar ao Supremo depois que tentar a via administrativa, tá bom? Para quem não sabe nem o que é uma súmula, eu explico. Súmula, sem ser vinculante. Súmula são decisões repetidas, reiteradas dos tribunais, que chega um momento que o tribunal para e pensa e fala, porra, toda vez eu falo que 2 mais 2 é igual a 4. Exemplo. Toda vez o STJ fala que 2 mais 2 é igual a 4. Chega a ação lá de um cara que fala 2 mais 2 é igual a 5, recorreu, foi para o STJ, o 2 mais 2 é igual a 6. O STJ fala, 2 mais 2 é igual a 4. Todo mundo sabe disso. Quer saber? Vou criar uma súmula. Aí ele coloca súmula número, 608. 2 mais 2 é igual a 4. A súmula é uma orientação daquele tribunal. Tá? É uma orientação. Os juízes do Brasil inteiro não estão obrigados a seguir essa súmula, porque não é lei, é uma súmula. O judiciário não cria lei, ele julga, mas ele pode criar essas orientações por escrito. Ninguém é obrigado a segui-las. O juiz não é obrigado a seguir, mas isso auxilia os advogados. Se o advogado sabe que o entendimento do STJ é aquele, fica fácil para ele. Não é verdade, gente? Que se ele sabe que se o tribunal aqui de Rondônia falar que não, ele sabe que o entendimento lá em cima é que sim, ele pode recorrer até chegar lá. Entenderam?
é uma orientação. Só que no Brasil, existe aquilo que nós chamamos de súmula vinculante. Que é tipo assim, súmula é uma orientação, não precisa ser seguida. Só que quando é súmula vinculante, olha o nome. O que é uma coisa vinculante? É uma coisa que obriga. Só quem cria súmulas que obrigam, só quem cria súmulas vinculantes é quem no Brasil? Só, gente. Só o STF tem poder de obrigar todos os juízes a seguir aquilo que eles falam. Ô professor, mas você falou que o judiciário não cria leis? Pois é, né? Não era para ter isso aqui. Mas existe. Então, se um ato administrativo contrariar uma súmula vinculante, você pode reclamar ao STF. Vou dar exemplo de uma súmula vinculante. Não lembro o número, mas tem uma súmula vinculante no Brasil que proíbe o uso de algemas se o preso não oferecer perigo, se não tentar fugir. Se o cara aceita de boa, não pode pôr algema. Não pode. Tá? Assim, eu vejo o comentário das pessoas, tem que algemar, não sei o quê. Gente, o STF tem uma súmula vinculante. Se eu sou a autoridade policial naquele momento, eu não vou pôr algema mesmo, não. Tem uma súmula vinculante que proíbe. Depois eu respondo. Deu para entender, gente? Então, eu acho que é 24, 21, 14, né? Não sei, quem puder pesquisar depois, súmula vinculante 14 proíbe o uso de algema, salvo se o cara oferecer perigo, resistência, quiser fugir, dá uma lida lá, tá bom? Mas se alguém violar, você só pode reclamar se passar pelo trâmite administrativo. Ir lá primeiro na administração pública que praticou essa omissão, papapá. Gente, primeira aula nossa, terminamos, tá? Próxima aula, não sei qual dia será exatamente, mas tragam a Constituição. E quem quiser já ir se preparando, vamos estudar todas as entidades da administração pública indireta. Vamos estudar administração direta e indireta. Tranquilos? Dúvidas? Número 1, deixa eu responder então. Prova. Rapidinho. Número 1. Vamos lá. Os sistemas de controle são um conjunto de instrumentos contemplados no ordenamento, que fiscalizam a legalidade. No Brasil, a Constituição consagra o sistema de controle. Tá fácil essa, né, gente? Qual é a resposta? Você tira o contencioso administrativo. Você tira o dual de jurisdição, que o legislativo exerce competência jurisdicional e profere decisões, nada a ver. Tira o francês, sobra o B e o C, que o B fala uno de jurisdição, que é a mesma coisa do inglês, né? Letra B, uno de jurisdição, haja vista que a lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Tranquilo, parece certo. Letra C, inglês, tendo em vista a possibilidade de exercício da função jurisdicional pela administração pública somente em determinadas matérias? Não. Resposta, letra B, tá? É a letra B. Tranquilos? Dúvidas? Bom, gente, era isso. Então, boa noite a todos e até o próximo encontro.